isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Jesus, Ele te ama, Ele morreu por você, Ele te quer, Ele está te buscando, todo dia Ele vai atrás de você, para ver se você dá bola para Ele, para ver se você aceita. Glória a Deus, isso é a bondade, a misericórdia de Deus. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pensa nisso. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa manhã de domingo. Deus te chamou, te convidou para esta manhã e você aceitou. Você podia não ter aceitado, mas você aceitou. Então, Ele está te abençoando, obviamente, porque Ele que nos chama. Nós vamos para Deus porque Ele nos chama. Agora, o diabo também faz a pressão dele para a gente ir com ele, não é? Então, nós que escolhemos aonde nós vamos, o que nós fazemos. Por outro lado, nós podemos ser guiados com o Espírito Santo. Nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, que Ele vai guiar você. Todo dia você já sabe o que é para você fazer. E tem dias que você até pergunta, isso tá certo, eu posso fazer isso? Ele te dá este livre-arbítrio, Ele deixa. Se você está guiado por Deus, você sabe que tem coisas que você pode fazer que não é errado. Então é maravilhoso ser guiado por Deus. Ele nos ama tanto que tem coisas que Ele quer nos agradar, que Ele deixa a gente fazer, que não vai causar dano na nossa vida. Então é assim que o Pai nos agrada. Ele é maravilhoso. Então, se você escolhe Deus, você só vai ser abençoado. Mas se você escolhe o seu prazer, a sua agenda, Deus não pode abençoar. Não pense que Ele está abençoando, porque Ele não está. Então, precisa entender isso, tá? Então, às vezes, é sacrifício escolher Deus porque estamos na carne. Queremos coisa da carne. Estou apaixonada pela minha carne. Não vejo a hora de fazer isso. Eu quero fazer isso. Ai, olha, vamos... Não. Eu nem posso. Ai, não, Bíblia, nem posso ver hoje. Ai, não, é minha vida. Eu estou apaixonada por mim. Isso é pecado, gente. Isso é uma vida sem Deus. A pessoa não tem tempo para andar com Deus porque está andando consigo mesmo. É por isso, faz as escolhas. Quando você souber fazer a escolha por Deus, Ele vai amparar você. Ele vai te proteger. Depois, a pessoa não sabe por que está acontecendo coisa na vida. Ou porque por que a pessoa não está bem? Eu não estou bem. Uai, você está bem porque você está andando na carne. Ah, sabe, Ana, porque você fala, né? Carne, parece que eu inventei uma palavra. Isso está na Bíblia. A pessoa não lê Bíblia, não estuda Bíblia. O preço de andar na carne é morte espiritual. Deus não está agindo, nem bem que não tem. É porque hoje eu não posso. Então, é muito fácil o diabo tirar a palavra de nós, porque nós estamos pendendo para a carne. Nós queremos. Esse desejo carnal é forte. Então, o que eu faço para não ter tanto esse desejo? Eu tenho que todo dia buscar Deus. Ler a Bíblia, estar na presença dEle, fazer a leitura, estudar, orar em línguas, adorar a Deus, falar a palavra, o dia inteiro ficar nisso, para que o meu coração, né, o meu espírito comece a liberar para o meu coração a vontade dEle. Tipo, é melhor eu ficar com Deus, eu já não estou querendo mais aquilo, você está andando bem agora. Se você já está começando isso, você já está indo no caminho certo. Não perca, porque é fácil perder. É fácil perder. Porque a pessoa só está querendo andar naquela agenda, que é da vida dela. Eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, eu tenho que... Você que arrumou isso para a tua vida. Não foi Deus. Então você está cansado, você está com peso na vida.
porque escolheu aquilo. Se você ficar na presença de Deus, ele vai resolver aquele peso para você. Mas a cabeça não entende isso. A cabeça não entende porque Deus é outra coisa. Então quem está cansado é porque está andando com a própria força. A sua agenda é sua, você que estabeleceu. Não, mas olha, é lógico, você não enxerga o caminho de Deus. O caminho de Deus é a Bíblia, é a palavra. Você tem que ler mais. Por isso que você está enrolado desse jeito. Será que você consegue entender o que eu estou falando? Você tem que estudar para o Espírito Santo revelar isso para você. O que você está fazendo na tua vida que não precisa para você ser bem-sucedido, ter saúde, ter paz, ter alegria, estar bem, estar rodeado pelo poder de Deus. Você não está precisando fazer essas coisas. Mas isso está longe da tua cabeça. Por isso que Deus falou que o coração do homem não tem nada mais perverso e corrupto que o nosso coração, que nos engana. Ele põe aquilo para estabelecer na nossa vida porque nós não enxergamos o caminho de Deus. O caminho de Deus é a Bíblia. Você tem que ler Bíblia. Você tem que ler. Eu leio Bíblia todos os dias. Às vezes eu fico parado num trecho, mas gente, como eu disse, eu já passei um grande tempo lendo 4 horas por dia a Bíblia. O mesmo livro. Você já fez isso? Devia fazer. Porque a Bíblia vai entrando dentro de você. Então eu punha um áudio no meu ouvido porque eu não queria dispersar. E ia acompanhando a mesma tradução da Bíblia, do áudio, e orando em línguas, 1 vez, 2 vezes, 3, 4. Todos os livros do Novo Testamento. É aí que você vai mudar, porque a palavra de Deus é que muda a vida. É aí que você vai amar Jesus. Se a palavra de Deus não dominar você, você não ama Jesus. Você vive a tua vida. Não que Deus não te ama, Ele te ama, mas você está limitado. Você limita a Deus, porque você leva a tua vida. É importante isso que é importante, isso que aquilo é importante. Você definiu o que é importante para a sua vida, não Jesus. Jesus não é importante para você. Você quer que Ele te abençoe somente. Você não quer conhecê-lo, você não quer dar a sua vida para Ele, você quer levar a sua vida. Veja o quanto de engano está. Quando você conhecer, você vai entregar a sua vida a Ele. Porque você quer só que Ele resolva os seus problemas. Ele fica limitado com a sua falta de fé, falta de entrega, com a sua vida carnal, Ele não pode dar o que você está querendo. Porque é pela fé. Quem anda na carne não tem fé. Porque fé não são os 5 sentidos. 5 sentidos é carne. Você quer ver para receber. Você quer ouvir para você. Ouvir com esse ouvido aqui. Porque quando você ouve com o ouvido espiritual é outra coisa. Resolve a tua vida. Você entendeu? Você quer ouvir, você quer ver, você quer tocar. Você quer experimentar antes de receber. Isso não é fé. Isso é incredulidade. Tá valendo? Você tem que buscar conhecer Deus. Se você não... Mas não é isso que as igrejas pregam. Que você tem que se aprofundar na palavra. Não é saber versículo e ficar... Porque tem gente que tem uma esperteza intelectual, que escuta uma pessoa falar uma coisa, vai lá, prepara uma mensagem e fala com a cabeça. E fica andando para lá e para cá como se estivesse numa unção. E depois ainda o diabo engana, porque é mental o negócio. É humano, e começa a falar coisas para impressionar as pessoas, sem ser o Espírito Santo. Porque Deus muda a vida. Vocês estão acompanhando? Você tem que, se você conhece o tom da verdade, qualquer pregação que não seja verdade, você exclui, fala isso é mentira. O pastor dele ensina isso no livro dele. A minha igreja era ótima, meu pastor, eu até caía quando era uma revelação. Nossa, era aquela gritaria na igreja, que glória, ele sabe demais. Depois que ele ficou fechado, estudando a Bíblia, orando em línguas, aquelas horas todas, ouvindo Kenneth Hagin, tendo revelação da palavra, foi para a igreja. Foi lá para a igreja, viu o pastor dele, ele amava o pastor. Chegou lá, o pastor começou, mas o meu pastor está tão diferente, né? Ele não está mais pregando como antes. Ele mudou. Não, ele mudou não. O pastor Dave mudou. Começou a conhecer a verdade. Tá valendo? Quando você conhecer a verdade, que é Cristo Jesus, a Bíblia, você vai saber o que está certo e o que está errado.
Você tem discernimento. Não, isso aí pregou só um pedaço. Ou então, se você não entende uma parte, porque é espiritual, eu não entendi, eu vou ficar em cima disso, vou lá, vou orar em línguas, vou me deter, vou ler mais a Bíblia, para eu poder entender e viver se isso é certo. O Espírito Santo tem que me ensinar. Tá valendo, gente? Então, para a sua vida mudar, para a sua vida não é sua. Porque nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Tá? Então, os últimos dias é esse momento que nós estamos esperando, que o Senhor vai vir arrebatar. Nós não sabemos quanto tempo, porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então, nós não temos noção de quando Ele virá. Mas dentro do que Ele falou, nós já estamos vendo que já está bem em cima o negócio. Até essa guerra do Irã está bem alinhado com a Bíblia, tá? Então, o que está acontecendo com Israel, a vinda de Jesus é Israel, é o povo dele, é da onde ele saiu, é onde ele estabeleceu. Então tudo tem a ver com Israel. Então tá fechando o cerco. É a Bíblia, as profecias que Deus deu estão acontecendo. Ainda não foi tudo, estão acontecendo. O Irã está se convertendo para Jesus Cristo. As sinagogas no Irã estão sendo fechadas. 70% não é sinagoga, das mesquitas de Irã estão fechadas porque não tem pessoas mais que vão. E no escondido, no individual de cada pessoa, Jesus está se manifestando e eles estão se convertendo, aceitando Jesus. Então, as coisas estão acontecendo. Tá? Então, o foco é Jesus, está se alinhando tudo para a vinda de Jesus, ok? Então, nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos. E não é bom ficar para trás com o anticristo. Não é bom ficar para trás, porque ele já mostrou o que vai ser. Está tudo lá em Apocalipse, vai ser horroroso. Então, que vai ser a grande tribulação por 7 anos. Sem nada, miséria, só coisa do inferno aqui na terra. Vai ter um homem bom, uma pessoa boa. Só coisa ruim. Ruindade. E é para perecer, para matar. Então, nós precisamos da Bíblia. Você tem que saber. Deus está te preparando para o melhor, não para o pior. O pior vai acontecer, mas não é para você estar enfiado no pior. Então, não viva a sua vida de prazer agora. Se você conhecer a Bíblia, você vai se voltar para Ele. Fora que as pessoas de casa precisam ser convertidas. Quem não é? Quem está andando por aí cego? Ei, pensa nisso. Então é para você levar uma vida séria com Deus. Agora, não seja enganado com o seu coração. Por isso que hoje eu vou ensinar sobre o amor de Deus, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 54. Amém? Glória a Deus. Você tem que ler a Bíblia, tá? Você tem que buscar Deus. Agora, se você deixar para buscar Deus de noite, você vai dormir, né? Não vai dar aquela hora. Você tem que descansar. Daí você dorme quando você acorda, tá na hora de você sair já. Então não dá. Você que vai ter que ajustar a sua vida para você andar com Deus. Sabe por quê? É realmente, o diabo não quer que ninguém ande com Deus. Ninguém. Se ele puder, ele mata todo mundo. Ele não pode mais, porque tem uma misericórdia de Deus. Senão ele tinha destruído o mundo inteiro. Mas é a palavra de Deus que sustenta o mundo. Está escrito em Hebreus. Então, ele faz o que ele pode para ver se nos tira de Deus. Porque ele vem roubar a palavra. Se ele roubar a palavra de você, você está frito, você está na mão dele. Você está enganado. Agora, se você conhece a palavra, você guarda essa palavra. Porque Deus falou, guarda essa palavra. Guarda onde? Na sua vida para viver. É o seu jardim. Ele não mandou guardar o jardim? É a sua vida. Você está guardando a sua vida? Não é para você tropeçar, cair de boca e morrer. Que é isso? Não tem nada a ver. Deixar a sua vida. Você tem noção do que vai ser o seu futuro? Se você estiver programando a sua vida com a Bíblia, você sabe o que vai ser seu futuro. Se não, não. O diabo está preparando. Você não enxerga porque está na carne. Então veja Isaías capítulo 54. Nós vamos começar aqui pelo versículo 7. Veja o que Deus está dizendo aqui. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te.
Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Este é o amor ágape de Deus para os cristãos. Quem nasceu de novo, você nasceu de novo, é para você. Então, o nosso Deus não está mandando coisas ruins para o mundo para um julgamento. Será que é? Essas catástrofes, é Deus. Você só se escuta falando isso. Gente, vamos pegar um ensino de ontem, porque tem a ver com esse de hoje, é uma extensão. Então, as pessoas acham que, nossa, gente, vocês estão vendo aquele vulcão, vocês estão vendo terremoto, esses alagamentos, isso é Deus. Ele está julgando, né? Que a pessoa fala, isso é sinal. Não, Deus não está julgando o mundo coisa nenhuma, não é hora. Ele só vai julgar o mundo depois do milênio. Tá? Que é aí que ele vai pôr tudo mesmo, para lá e para cá. E vai, numa fração de segundo, refazer tudo, novos céus, nova terra, eternamente, acabou. Amém? Então, tudo que está acontecendo não é julgamento de Deus. Não olhe essas coisas como Deus está julgando, e Ele pode estar julgando você também, porque as pessoas acham que é. Não, afinal, né, os homens... Não, a gente merece, porque, sei lá, tem tanto conceito errado, foi o que eu disse ontem. Muito conceito errado sobre Deus. Ele mesmo está falando da misericórdia dele aqui. E tem uma coisa, Deus já falou aqui na Bíblia, que jamais ele vai esquecer da aliança que ele fez com Jesus para nós. Ele nunca, está escrito na Bíblia, eu já li isso aqui. Ele nunca vai esquecer da aliança dele com você. Uma vez que você aceitou Jesus, ele não vai esquecer essa aliança. Por isso que ele anda atrás de você. Onde você for, você está lembrando, ele está atrás. Você está dizendo, é ele. E você nem dá bola, vai andando. Presta atenção que é Deus que está te chamando. Desobediência, fortalezas, ou não. Se bem que ouve Deus, acho que era bom eu orar. Ué, Deus está querendo que você vá porque tem coisa querendo acabar com você. Não, mas eu estou precisando. Não, mas é depois, hoje não dá. Deus está falando aquela hora. Depois diz que não ouve Deus. Como não ouve? Deus está falando. É assim que ouve Deus. Eu senti aquela vontade. Deus te pôs para você ir, para você fazer isso. Buscá-lo. Você nem liga. Não, eu estou ocupado. Isso. Não é assim? Vai chamar o povo. Jesus falou, mas é que um diz que vai ter que testar o trator, porque comprou lá para a fazenda. Mas o outro está em casamento, o filho está casando, está a maior festa, não vai dar. O outro então resolveu que agora ele comprou novas terras, vai ver se... Ele falou, então chama os outros, deixa esse para lá, eu tinha vindo para eles. Então, gente, Deus está te chamando, Ele fala com você. Você faz o que com a sua vida? Não, minha vida está tão boa. Tá mesmo, você não está enxergando. Você não está enxergando o buraco que está na frente da tua vida. Você nem um pingo. Está cego pelo que o mundo é. Não está essas mil maravilhas, não. Fica essas notícias, não sei o quê. É de pior para pior. E o povo todo vai junto. Mas Deus tem como te resgatar, se você andar com Ele. Então você não pense que Deus vai deixar vocês, porque Ele está te chamando. Quem não se importar, não tem como Deus agir. Tá? Então, porque, veja, a misericórdia de Deus é para mandar coisas boas. Ele quer te proteger com as coisas boas dele. Não as coisas boas falsas do mundo, que a tua carne gosta, que você anda, que você só vai atrás disso. Você nem busca Deus só por causa dessas porcarias. Tá? Então, isso é o amor ágape de Deus, que Ele nos chama por amor. Quer dizer que Ele podia nos rejeitar, falar, vocês não estão com nada, tchau.
Não, ele é assim mesmo, ainda ama. E vai atrás. E fala a mesma coisa todo dia. O pai insistente em ter você com ele, para ele cuidar de você e só te dar o que é bom. Então este é o amor ágape, e a prova deste amor é a morte de Jesus na cruz. Porque se ele não amasse, ele não ia salvar ninguém, não. Este é o que ninguém mereceu, nunca mereceu. Ninguém foi merecedor, nem é e nem será. Este é o amor de Deus para ver a destruição da raça humana que o diabo tomou conta porque o homem fez. Amém? Deus veio dar um jeito. Agora é livre arbítrio. Você tem o direito de conhecer. Então vamos lá para João 13. Gente, veja aqui o Evangelho, esta condição aqui, Evangelho capítulo 13 de João. Preste atenção aqui. Nós vamos ver aqui, nesse momento, porque eu vou, na verdade, entrar aqui nos versículos de João 13, versículo 36, na hora que Pedro faz a maior promessa da vida dele, que ele vai livrar Jesus da morte. Então, preste atenção numa coisa. Nós vemos aqui que Pedro tinha um relacionamento bem intrínseco com Jesus. Ele estava sempre junto e ele demonstrou ser um discípulo assim, zeloso, um discípulo determinado e que queria mesmo andar com Jesus, viver aquilo, né? Quando a gente vê todas as passagens aqui da Bíblia, tá? Mas nós precisamos, através das Escrituras, nós temos a condição de ver realmente quem era Pedro antes dele nascer de novo. No momento que ele vivia na carne, tá? Como que era a condição de Pedro, tá? Embora ele fosse super próximo de Jesus, era ele que estava sempre do lado. E aonde Jesus ia, levava Pedro. Sempre a gente vê que Pedro estava junto dele, de Jesus. Então, nós podemos fazer uma correlação aqui, que muitos dos cristãos agem dessa maneira. Não, estão sempre, eu quero Jesus, eu vou servir Jesus, não, sabe, eu vou pagar o preço, é isso que eu quero na vida, realmente, a gente vê. Não, eu prefiro ficar bem próximo da liderança, eu quero saber como que eu posso servir mais, me ajuda. A gente não vê um desejo, uma coisa dessa? Somos meio parecidos com Pedro, mas então vamos ler a Bíblia agora. Agora nós vamos ver a história. 36, versículo de capítulo 13 de João. Perguntou-lhe Simão Pedro para Jesus: Senhor, para onde vais? Porque Jesus disse que ele ia embora. Respondeu Jesus: Olha, Pedro, para onde eu vou? Você não pode me seguir agora, mas, porém, mais tarde você me seguirás. Aí no 37, Pedro diz: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Porque por ti eu darei a própria vida. Gente, um super discípulo, a religião apresenta isso. Pessoa religiosa fala de Deus, olha, eu vou dar a minha vida. Porque a religião, ela ensina como que você vai dar a sua vida para Jesus com obras. Você tem que se sacrificar. Sabe, você tem que ser zeloso, você tem que mostrar que você quer, que não é assim a religião? E que você, sabe, não falha, que você é o máximo, que você é o super. Não é isso que a religião fala? Bom, é a atitude de Pedro aqui. Não, imagina, eu vou dar até a minha própria vida. Ai, Jesus, eu morro por você. Pela sua causa eu vou morrer. É isso que ele está dizendo. Sabe, o zeloso, eu não falei do zeloso? Os discípulos, os sacerdotes zelosos, morreram todos. Não é bem por aí que nós andamos com Jesus. Agora, acontece o quê? Nós fazemos coisas iguais a Pedro. Ah, então é para ler a Bíblia? Ai, não, gente. Bom, hoje é domingo, mas amanhã é segunda tarde. Eu vou começar amanhã. Não, então acho que eu vou levantar 3, 4 horas da manhã, eu vou ler. Quem já não fez isso? Eu vou ler, porque agora eu vou ler, eu vou fazer. Ai, mas depois esqueceu. Ou não? Já fez tantos propósitos na vida e esqueceu. Digam amém.
Tá bem fraco, mas é verdade. Então, estamos já nos alinhando com Pedro. Eu vou fazer tudo agora. É jejum? Eu vou fazer. Não, mas... eu até esqueci, gente. Esqueceu de safadeza. Já pôs aquele cafezão, já... não vou não, coisa nenhuma. Não, ler Bíblia, eu esqueci, mas nem lembrei que era... não, mas eu vou deixar. Eu vou fazer, acho que amanhã, talvez. Fica nessa história, tá? Então, nós somos prontos para fazer votos com Deus. Eu vou fazer, faz um voto com Deus, eu vou fazer. Vou jejuar, agora eu vou confessar a palavra. Não, agora eu vou confessar, agora eu vou ficar falando essa palavra dia e noite. Mas esqueceu. Faz 1000 votos para Deus. Quer dizer que até que uma boa vontade carnal tem. Até parece mesmo que é de coração. É do fundo do coração. Eu vou fazer, mas não consegue. Então vamos ver o versículo 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Nesta hora, Jesus estava pronto para dar a própria vida para Pedro. Ele não entendeu nada. E ele querendo dar a vida dele para Jesus. É isso que a religião prega. Nós precisamos desse Jesus. Nós não conseguimos fazer nada se esse Jesus não estiver operando a vida dele em nós. Nós somos cheios de propósitos, mas não cumprimos nada. Por quê? Nós não temos a força dele. Porque ele falou, sem mim vocês não têm força, de jeito nenhum. Então, Pedro falou esse bando de coisa aqui, porque ele não levou a sério nada do que Jesus falou. Então, nós precisamos prestar atenção se nós estamos levando a sério o que Jesus está falando. Por isso que você tem que ler o Evangelho e levar bem a sério o que ele está falando. Naquelas vezes que eu lia 4 horas, um dia eu estava lendo um pedaço do Evangelho. E quando ele disse, não ficará pedra sobre pedra, porque eu vou morrer, daqui 3 dias vai ser assim, mas depois no 3º dia eu vou... Jesus falou, você está vendo que tudo que eu falo eu cumpro? Esta palavra sou eu. Se você não ouvir Deus falar com você, você nem acha que isso aqui é Deus que está falando, é uma história, isso não é história coisa nenhuma. Isso é vida, é o próprio Deus, é a essência dele, para abençoar você e mudar a tua vida. Então você tem que ler muito, porque Deus vai se revelar para você. E ele só se revela através da palavra. Por isso que você tem que passar tempo ouvindo a palavra, porque não é, a fé vem por aí. Ouvindo. Bom, o pessoal vem aqui de terça, quarta, orar, fica horas aqui, anos, mas não tem nenhuma revelação ainda. Quer dizer que não está ouvindo. Com o coração, não. Não, porque ainda não chegou naquele lugar de se entregar a Deus. De querer mesmo. Não faz em casa. Estão me acompanhando? Por isso que Deus falou, não precisa ir mais na quarta, na terça, não. Eu vim 22 anos. Ninguém fez, absolutamente. Ninguém teve revelação de nada. Eu fico na minha casa, não vou ficar aqui agora. Eu só vou me doar aqui na hora do culto. Agora vocês ficam aí sozinhos, quem sabe? Vocês têm que fazer na sua casa. Vocês estão acompanhando? Então, ele não levou em conta nada o que Jesus falou, porque não era do coração. Você, quando você for fazer um voto do que você vai fazer, tem que ser de coração, para você não falhar. Para você ver o quanto você falha na vida. Porque o seu coração é enganoso com você mesmo. Não, agora eu vou, não, mas veio um convite. Mas esqueceu, vai andando. Não dá importância para Jesus Cristo que te salvou e é o fim da nossa vida. Quando tudo acabar. A nossa vida na terra é o fim. O que você está esperando? Vai chegar esse dia. Não vai ser surpresa não, porque vai chegar. Nós não sabemos quando é, mas que vai chegar, vai. Por que você leva a sua vida com a tua força? Em vez de você buscar, ver quem você é no Evangelho para ele transformar você. Se você quer ter sucesso na vida, quer ter bênçãos, você tem que ter Jesus. Porque as pessoas que têm sucesso com a própria força, muitos morrem antes da hora, outros ficam doidos, outros perdem tudo, e assim vai.
Acaba em nada, acaba no zero, porque larga, porque não tem Deus. Agora, uma vez que você pega Deus, não é para largar, não. Porque quem larga é prejudicado no fim. É para nós terminarmos melhor do que nós começamos. Então, depois de Pedro nem entender e falar isso tudo, dali a poucas horas, Pedro estava aonde Jesus estava sendo julgado e condenado, e a criada, uma moça, aponta o dedo para ele, mas você não é um deles. Nessa hora, ele acabou de falar, eu vou morrer por você. Então, naquela hora, Jesus estava sendo julgado. E os olhos se cruzaram. Ele estava lá. Pois aquela moça veio outra vez falar. E ele praguejou. Eu não. Esqueceu de Jesus. Veja o que nós somos. Se nós não andarmos no Espírito, na hora que a dificuldade vier na tua vida, você esquece de Jesus. Você nem vai lembrar dele. Como que ele vai te abençoar? Não que ele seja mau, mas você não tem ligação com ele. Tá valendo? Então, eles se olharam. E ele disse, eu nunca vi esse homem, sei lá quem ele é, eu que sei. E olhou para Jesus, negando Jesus. Pensa nisso, gente. Quando um mal acontece na tua vida, ou por causa de Jesus, alguém está causando mal para você, você fica com medo, você larga Jesus. Eu não larguei coisa nenhuma, não. Meu marido falou que ia me largar. Chamou a família inteira, era um churrasco lá em casa, familiar, com a família. Foi num, falou, ó, vocês estão vendo, né? Ela tá doida, vai nisso, eu vou me separar dela, vou dar a parte dela, ela vai dar tudo para a igreja. Ela vai ficar zero. Falou com meu pai e com a minha mãe primeiro, depois lá estava outro grupinho, falou com os meus tios, falou com meu irmão, com a minha cunhada, falou com mais quem estava lá. Eles me contaram depois. Ninguém falou um A. Ninguém. Ninguém falou nada. É mesmo, Fernando, ela acha que está meio doida. Não, ninguém falou um A. O diabo veio de todos os jeitos. Porque Jesus falou para mim, eu me lembro onde eu estava confessando a palavra no quintal da minha casa. Naquela manhã de domingo, ele falou assim, quem é que sustenta um ministro meu, que tem a liderança no chamado que eu dei para ele? Eu fiquei quieta, ele disse, sou eu. E se esse ministro é um homem e tem família, é ele que sustenta a família, porque eu sustento ele. Se o teu marido não quiser você e não pagar a escola para suas filhas, eu vou pagar. Eu ouvi Deus falar isso para mim. Então, cada vez eu tive mais força. Eu não estou andando com Deus de especulação, ou de ouvir falar, ou de rumores. Eu estou conhecendo Deus cada dia mais. O que eu prego aqui é o que eu vivo. Não tenho medo de nada. Eu fui fazer o que Deus mandou porque eu ouvi. Eu não inventei nem copiei ninguém. Foi diferente o que eu fiz. Eu fui lá para aprender, não fui lá para especular. Ou para querer tirar algum proveito ou subir naquele altar. Jamais. Vocês estão acompanhando? Então, quando você anda com Deus, você está apoiado por Ele, seguro. É a diferença da pessoa que nem sabe quem é Deus, o que Ele faz, nem ouve. Porque Deus fala, mas você não quer ouvir, né? Porque quando Ele fala para você ir orar, você não vai. Quando Ele fala, não faça mais isso, você nem liga. Tira a poeirinha e vai. Ele está falando, como não? Você não está lembrando que Ele está falando com você? Que tem horas que é tão forte, eu preciso fazer isso. É Deus. E você vai e faz o que você quer. Ou tipo, esse lugar não é bom para você, não frequente, não faça. Ele já falou isso para você, você não sabe que é Deus, porque você não tem comunhão com Ele. Ele está te livrando. Está valendo? Então, naquela hora, olhou para Jesus pela segunda vez e disse, eu não conheço. Para a mesma moça, e Jesus olhou para ele. Ele saiu pela porta do lado chorando. Chorando. A Bíblia diz que ele saiu chorando.
Ele viu o que estava acontecendo com ele naquela hora. Então veja capítulo 14 agora de João. Olha, gente, não tem que ter essa separação, nem 14, é uma continuidade de fatos, né, que está sendo descrito aqui. Então esquece isso. Aí nesta hora que Jesus está já dizendo para eles o que ia acontecer, porque Jesus falou antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Então, a seguir, Jesus diz para ele, Pedro, não se turbe o vosso coração, não fica atribulado, temeroso. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está falando com Pedro, aqui agora, porque ele está dizendo, eu vou me entregar por você agora, eu vou morrer, mas é por você, para salvar você, Pedro. Ele está passando isso para Pedro, por isso que não tem que ter absolutamente separação nenhuma aqui. Mas antes que acabe essa noite, você vai me negar. Você não é isso que você está falando, você não consegue. Jesus sabia tudo. Então, gente, se você não conhecer Jesus, você não vai ficar livre das suas ações, dos enganos e das mentiras que guiam a sua vida. E que você tem até numa emoção, num ato de força emocional de fazer alguma coisa boa, mas rompe dali a pouco quando a dificuldade vem. As coisas da vida vêm para você, você larga para trás. Porque Jesus quis dizer que não se turbe o vosso coração. Você vai me negar daqui a pouco, 3 vezes. Você não tem condição de fazer isso. Você vai até esquecer que você me conhece, Pedro. Porque se ele não se esquecesse, ele ia dar um jeito de... Eu sei lá. Então, e foi por isso que Jesus disse, aqui no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lá teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não é que tem muitas mansões, casas, coisas. Ele está querendo, é óbvio que lá é uma cidade e tudo mais, mas no espírito, Jesus está querendo dizer para ele que, mesmo que você se esqueça de mim, que você me negue, eu vou preparar um lugar para você, junto de meu Pai, porque eu te amo. Então veja, o amor e a misericórdia desse Deus, porque tem um lugar para você, Pedro, em Deus, o meu Pai, para você que é um traidor. Pensa nisso, quantas vezes que nós já não traímos Jesus? Que nós já fizemos todos os votos e nunca cumprimos. Não posso. Eu decidi. Agora eu tenho um compromisso meu. Não dá para ir atrás de Jesus. Nem posso fazer isso agora. Pensa nisso. Nem posso. Se vira. É esse pedaço aqui. É isso que Jesus está falando. Eu vou para tirar os obstáculos da sua vida, para você poder me ter inteiramente em você, que você não me tem. Por isso que Jesus estava fora. Eu gostaria tanto de estar naqueles dias com os discípulos vendo Jesus. Não, hoje é muito mais vantajoso. Ele estava fora deles, hoje ele está dentro, em nós. Hoje ele vive em nós, nós podemos experimentar esta presença com uma realidade igual nós vemos as coisas no natural, porque nós temos uma visão espiritual agora, temos um espírito vivo. Então ele diz, aonde eu estiver, você vai estar, em Deus, coisa que ninguém estava, nunca esteve desde a queda de Adão. Hoje você está em Deus, e você despreza, porque você não conhece. Você acha que não tem importância, você aceitou, nem sabe onde Deus está. Se ele está voando,
Se ele está de asa, se ele está em que trono, aonde. Realmente, ele tem um trono no céu. Mas a vida dele está dentro de você. E o Espírito Santo habita em você, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O próprio Deus, o próprio Espírito de Jesus Cristo habita em você. E você leva uma vida como se Deus estivesse apartado de você. Como se Deus não tivesse nem um pouco interessado em você. Você sofre sozinho, clama, mas nem sabe de onde se vem a resposta. Quem é esse Deus você não conhece. Por isso que você tem que conhecer. A Bíblia está sempre dizendo, é preciso conhecer, tá? Então Pedro não entendeu nada. Diz que Jesus está dizendo. Porque Jesus falou, você vai me negar. Ele não entendeu que ele ia negar. Ele achou que não. Não, é o voto que eu vou fazer. Amanhã, gente, eu vou mudar de vida. Amanhã, com certeza, eu vou melhorar. Amanhã é segunda, eu já esqueci, eu vou atrás das minhas coisas. Entende? Então, ele achou absurdo o que Jesus falou. Mas ele não conhecia o coração dele. Mas Jesus, com esta fala, não se turbe o vosso coração. Crê de mim, eu vou preparar um lugar para você. Jesus quis dizer... Olha aqui, Pedro, eu quero que você saiba uma coisa. Você pode me esquecer, você pode me negar, você pode me trair, mas eu nunca vou esquecer-me de você. Você tem que ter esse conhecimento, essa revelação você tem que ter, porque é isso que te ajuda na caminhada. Quem não tem revelação não tem essa presença, dominando. Você duvida a qualquer momento da dificuldade. Então você tem que estudar muito isso. Você tem que ouvir 100 vezes isso aqui, ler, ficar firme, conversar bastante, falar isso, para que você não se afaste dele. Porque na sua dificuldade você se afasta, porque você acha que você está sozinho. Você não conhece esse amor ágape de Deus, tá? Então, a religião não sabe o que é o amor de Deus. Não sabe, a religião não vive no amor de Deus. Deus é que sabe, Deus está no controle, Deus dá e Deus tira, isso é assim mesmo, aconteceu essas coisas ruins, mas são mistérios, tudo mentira, que eu mostrei ontem, na Bíblia. Isso são falas religiosas, mentirosas, que está dentro da igreja, na cabeça dos cristãos, que não conhecem a Bíblia. Deus não dá e tira não, ele só dá. Então, você tem que aprender a andar com esse Deus, tá? Então, não sabendo o que é o amor de Deus, distorce o caráter de Deus, esse amor que é fiel, esse amor que não muda. Você pode negar Jesus, você pode falhar gravemente, ele continua te amando. Foi o que aconteceu com Pedro, né, gente? Ele continuou amando, tá? Então, esse é o amor ágape. Por isso que nós esquecemos muitas vezes, mas ele não se esquece. Então, você tem que chegar num lugar onde você vai parar de esquecer. Você tem que chegar nesse lugar, onde você vai parar de esquecer. Ele tem que ser a essência da sua vida. Não ande como cego e surdo, espiritualmente nesse mundo, sendo guiado pelas trevas. Aonde as trevas é que guiam você, você não enxerga nada. Você é luz, você tem que enxergar as trevas. E dissipar. Por isso que Jesus falou, você é de sal da terra e luz do mundo. Tá entendendo? Você tem que enxergar as trevas que estão na sua vida. Que você não enxerga nada, você está pisando em falso. Só está traindo coisa ruim para a tua vida, não é coisa boa. Não está acrescentando nada, tá? Então, Jesus diz para ele, olha aqui, Pedro, você vai falhar, você vai me negar, mas mesmo assim eu não vou me esquecer de você. Ele dá essa declaração. Para onde eu vou preparar um lugar para você. E vou tirar todos os empecilhos da sua vida para você estar comigo aonde eu vou estar. Eu vou te levar para... Pensa nisso. Foi isso que Jesus fez para você. Quando você aceitou Jesus, ele tirou você da onde você estava sem ele e te levou aonde os empecilhos não deixavam você ir, as trevas, as iniquidades, os pecados, falta de Deus. Agora você tem que aprender a andar nesse lugar.
Jesus está acima de tudo. Você tem que entender que esse mundo são trevas, é podre, é mentira, já está condenado. Você não pode ficar nele com a sua carne. A carne é para estar crucificada. A Bíblia diz, crucifica a tua carne. Quando eu aceitei Jesus, está lá, Romanos capítulo 6. A minha carne foi crucificada com ele, eu morri com ele na cruz, para viver a vida dele. Então você tem que ler muito isso. O que eu já estudei e li esse Romanos, sem parar. Ah, você começou a ler Romanos, já esqueceu, já parou? Quem mandou? Você já sabe isso, já está dentro de você? Pessoal, os cristãos aqui não sabem nada. É o que eu digo toda vez. Então eu passei por um problema, aí eu fui orar, né? E então, aí eu disse, mas olha, eu orei, então, mas olha, eu vou te falar, viu? Mas você orou o quê? Não saiu nada de você, porque você não tem Bíblia, palavra, você não tem Deus operando na sua vida, você só tem cabeça. Deus faz isso, Deus me livra, Deus cura, Deus, por favor, Deus, você não está vendo o meu sofrimento? Quer saber, eu vou largar Ei, é isso que você ora. Você está adorando o diabo falando isso, que essa é a oração do religioso, da religião sem Deus, que está dentro da igreja de Cristo Jesus. Está valendo? Vamos parar com essas rezinhas aí. Depois dessa, acho que vai parar, né, gente? Não, quando você chegar em casa, não, eu estou orando errado, eu não posso. Você está contra Deus, orando desse jeito. Você é falso, orando. Gente, eu não estou acabando com ninguém. Eu estou expondo uma situação que é a verdade. É estar contra Deus, é estar condenando Deus. Quando você não conhece a verdade, você está pecando. Ele não pode fazer nada com você. Você vai sofrer mais ainda. Porque você não conhece Deus. Você só tem religião na tua cabeça. Deus é bom, mas é ruim também, porque Ele manda tudo isso. Então a gente precisa saber. Não tem nada a ver. Vai ouvir o ensino de ontem. O título é Deus dá e Deus tira. Vai atrás disso. Vai estar lá no YouTube terça-feira e depois vai estar no nosso site para sempre. Ensina isso para os outros, que não sabem andar com Deus. Então vamos ver João agora, capítulo 21. Vocês estão aproveitando alguma coisa? É isso aí, né? O coração, a emoção, é isso aí. Não conhece o amor de Deus? Ai, Deus, Deus, Deus. Erga os bração. Não é porque esse dia tá numa boa, né? Esse dia tá alegrinho, então, ai, Deus. No outro dia, consegue nem abrir a boca, não tá com nada, sei lá se Deus existe. Tá horrível a minha vida, é isso aí. Andar na carne é isso aí. Qualquer coisa acaba com a tua vida. Qualquer coisa destrói a sua emoção. Eu já ensinei que quando você é guiado pelo Espírito Santo, que você ouve Deus, você tem comunhão com Ele, você está aprendendo a ouvir Deus, as emoções do próprio Deus, do Espírito Santo, passa para as suas. E na hora que a coisa é difícil, você não cai. Você vai ficar chorando, Ou então vai para a cama, se cobre até aqui. Não falem mais comigo. Ixi. Não. Você está no mesmo. Cabeça erguida. A fé te sustenta. Você não está atribulado coisa nenhuma. Então, as pessoas que não têm a palavra são muito atribuladas com as emoções que estão destruindo a vida, porque tem medo, porque tem muita preocupação, não sabe como fazer, está sem Deus completamente, a pessoa começa a ficar esquecida. Gente, isso é um demônio para acabar com o cristão. Depois não sabe por quê que está esquecido. Muita tribulação, a vida você é que conduz, você é que comanda, você é que sabe, você é que decide, e você está cansado, você não aguenta mais, está sem Deus, pronto. Aí não dorme direito, começa a ficar, de repente você não sabe que oração, que dia que é, o que você tem que fazer, como é que é, tá tudo, eu não sei. É isso aí. A mente tem que ser renovada pela palavra de Deus,
e transformada. Por isso que vai ler muito, isso é o remédio, para você ter saúde em todas as áreas da sua vida. Porque a Bíblia já diz que se a sua alma estiver com saúde, todo o seu corpo vai estar com saúde. E você vai ser próspero em todas as áreas. Eu nem sei. Olha o estado da pessoa. O diabo faz o que quer, porque é ele que está comandando a mente da pessoa. Ai, diabo? Então. Porque ou é Deus ou é diabo, não tem outra coisa. Certo? Deus é paz. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer além. Está fazendo coisa além do que deve fazer. Indo errado. Tem solução, tem jeito. É Jesus Cristo. Larga a mão da tua vida. Pega a vida de Jesus. É isso que você tem que fazer. Para você viver tempos bons nos dias difíceis. Parece incoerência, mas isso é Deus. Está valendo? Ele promete. Está aqui na Bíblia. Então, vamos ver aqui o versículo, capítulo 21, versículo 15. Não, peraí, primeiro vamos ver aqui, né? Eu quero ver primeiro aqui, no versículo 21, versículo 1 primeiro. Vamos começar aqui. Diz assim, olha. Depois disso, capítulo 21, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Depois disso o quê? Que Jesus ressuscitou, saiu de dentro do túmulo, encontra Maria Madalena lá fora, e ela achou que ele era o jardineiro, nós já sabemos disso, mas quando ela viu que era ele, ela saiu correndo, foi avisar os discípulos. Pedro e João saíram correndo para ver se era verdade, foram lá, entraram até lá no túmulo, e o anjo falou para eles, ele ressuscitou e tudo mais. Então é isso que está acontecendo agora. Jesus, eles ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado. Então é o que está acontecendo agora. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar da Tiberíades. Depois de tudo essa cena que aconteceu, que eu falei. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos todos eles. No versículo 3, disse-lhe Simão Pedro para os discípulos, vou pescar. Por quê que ele disse vou pescar? Ele era dono de uma empresa de pesca, super bem sucedido, com empregados, etc, etc, etc. Aquilo vinha de pai para filho, família, coisa boa. Ele tinha muitos bens, tá ok. Mas Jesus chamou, nós sabemos disso, ele largou tudo. Então ele ficou 3 anos, largou tudo, andando com Jesus. Jesus morreu. Ele viu, soube, quer dizer, ele nem viu, porque ele não foi ver Jesus na cruz. Ele foi se esconder. O mestre em quem ele deu a vida dele para ele. Morreu, ele não sabia, não acreditou, não soube andar com aquilo, assimilar. Até jurou que ia morrer no lugar dele. E no fim, o próprio Jesus morreu. Ele não entendeu nada. E agora, vem com essa notícia que ele ressuscitou realmente, ele não está lá. E Pedro quer saber, eu vou voltar a pescar, porque é o que eu sei fazer, essa é a minha profissão, por isso. E os outros que eram pescadores também, estavam esperando a dica de alguém para fazer o mesmo, mas não estavam com coragem. E agora, nós vamos fazer o quê? Todo mundo meio quieto. Mas ele tomou a iniciativa, eu vou pescar. E foi o que aconteceu. Todos foram pescar, em vez de esperar. Não vai tomando decisão, que você não está sozinho. Deus vai te dar a direção. Você tem que ler muito Bíblia, orar muito, ficar quieto com Deus, ele vai te dar a direção. Vai ser o melhor que ele vai fazer na tua vida. Ele vai tirar o peso. Você não vai resolver nem a sua vida e nem a vida dos outros com a tua cabeça. Deus vai dar a direção. Para você seguir e fazer, é maravilhoso. Olha que Deus bom. Bom, então, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Eles responderam, não, vocês pegaram alguma coisa? Não, nós não pegamos nada. E Jesus estava lá, já com o foguinho pronto. Te disse que ele estava já, sentado num banquinho, certo, né? Com o foguinho já estava pronto, que eles iam comer. Eles iam tomar o café da manhã. Então, nós não recebemos nada. Então, aqui no versículo 6, Jesus diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Então Jesus estava lá esperando, pegaram todos aqueles peixes que antes eles não tinham pego, Jesus já fez o milagre, já mostrou, segue a minha palavra. Vocês vieram pescar de bobeira, tá vendo? Nem com a sua força, nem com a sua competência, vocês não pegam nenhum peixe, pescando de noite, que é a hora de pescar. Mas se você ouvir a minha palavra, de dia vocês vão pescar. Lança do lado direito. E eles lançaram do lado direito. E pegaram cada peixe, mas foi tanto que, olha, quase que a rede se rompe, eles não conseguiam trazer aquela quantidade de peixe para a margem. Então, foi o primeiro momento, gente, pensa nisso agora, nós vamos refletir nisso, do encontro de Jesus, de Pedro com Jesus depois do acontecido. Agora ele vê Jesus ressuscitado, a verdade em pessoa, e ele, que amava Jesus, negou, traiu, olhou. Então, Jesus já tinha peixe no fogo, mas falou, tragam, vamos comer. Então, ali eles ficaram, eles comeram, e vamos ver o versículo 7, quer ver como que ele diz aqui? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Então, Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Jesus já tinha posto. Era ele mesmo, que já estavam acostumados. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então Pedro foi. Então ele falou, vinde no 12, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar nada, quem és tu? Ficou aquela coisa, já vai amanhecer, né? Tipo, sem graça, sem assunto, o próprio Deus ali, que por um momento eles desacreditaram, não sabia cadê o mestre, a gente entregou a vida para ele, largamos tudo, agora é ele, é a verdade. Eles não tinham o que falar, mas Pedro tem que olhar para os olhos de Jesus agora. Não foi fácil. Não foi fácil porque agora foi o momento, gente, da reconciliação, de conhecer este Deus que salvou ele, que morreu por ele, que ele não entendeu nada, tá? Então, aqui quando João fala assim para Pedro, e a Bíblia diz, porque ele mesmo escrevendo o Evangelho, que foi o João, ele falou assim, como ele diz aqui no versículo 7, o discípulo, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele não disse o discípulo que ama Jesus. Paulo está escrevendo porque ele teve a revelação da identidade de Cristo Jesus nele, agora, que é o amor de Deus. Ele reconheceu que quem amava de verdade era Jesus, não ele. O amor verdadeiro é Jesus. A identidade do amor verdadeiro é Jesus. Está no nosso espírito. Isso tem que ser resgatado. Nós temos que viver este amor. Não o nosso amor carnal. Que um dia está ótimo, que um dia está maravilhoso e não faz nada o que é para fazer para as pessoas. Não brilha esse amor. Não tem a ver. Então, esta identidade, né, de Cristo Jesus. Agora, sim, nós vamos entrar no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Agora, aproximou a conversa, direcionou, agora é estritamente com Pedro, ninguém mais, é ele com Pedro, porque ele vai reconciliar agora, Pedro, com ele. Veja como que esse Deus é bom. Ele quer esse encontro seu com ele, para você receber esse amor e poder andar com ele, senão você não vai andar com ele. Você só recebeu a salvação, mas aqui na terra você não vai andar com ele, se não houver essa reconciliação. Olha aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro, porque eles não estavam conversando nada, né? No versículo 12, certo?
Estava tudo sem graça. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pensa agora, Pedro. Depois que traiu. Você me ama, Pedro? Mais do que os outros? Você não ia me largar? Você não disse que você não ia me largar? Você não disse que mesmo que os outros me largassem, você não ia me largar? Você não falou isso, Pedro? Você me ama mais do que os outros? Por causa disso, porque ele falou, ainda que eles te larguem, eu nunca vou te largar. Eu morro por sua causa. Eu vou morrer no seu lugar. Então Jesus está agora, você me ama. Com esta fala, ele fez Pedro lembrar, querendo dizer exatamente isso. Porque você falou isso lá atrás, Pedro. Você me ama. E agora? Então, no grego, existem algumas definições separadas para o amor. Nós usamos amor assim, olha, eu amo meu marido, eu amo minhas filhas, eu amo Deus, eu amo meu cachorro, eu amo meu carro, eu amo minha cidade. Nós usamos uma palavra só, ok? No grego, não. Grego, esse amor que Jesus, na tradução correta, que é no grego, na escrita correta no grego, que Jesus falou, é ágape. Pedro, você me ágape. Quer dizer, com amor incondicional. É isso que ele pergunta. Tá certo? Então, veja só aqui. Ele usou a palavra ágape, Jesus. E Pedro diz então a resposta. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, alimenta o meu rebanho, que é isso daí. Mas, esta palavra que Pedro usou, o pastor David ensina isso no livro dele. Está lá que eu traduzi. Talvez agora vocês consigam entender mais o que ele diz lá. Que já foi pregado milhões de vezes. Mas é isso aí. Então, a outra palavra que o grego usa para dizer assim, eu gosto muito, eu aprecio, né? Eu gosto, sei lá, da cor vermelha, eu gosto, sabe, daquela cidade, eu gosto. Não é o amor ágape, incondicional. É phileo, no grego. Eu gosto. Então, Pedro responde para ele, eu gosto de você. Ele não falou, eu te amo, porque ele nem conhecia esse amor ágape ainda. Ele não tinha recebido ainda esse amor ágape. Então, foi nessa condição que ele responde para Jesus, tá? Então, Jesus diz, e depois, no 16, pela segunda vez, ele pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? A mesma coisa, João, Pedro, você me ágape, que no grego quer dizer, você me ama com amor incondicional? E ele responde, sim, eu te fileu. Eu gosto de você. Outra vez, segunda vez, ele está falando isso. E depois no 17, pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me ágape. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas, tu me ágapes. E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Foi aí que Pedro foi tocado no coração com o amor ágape. Ele entristeceu porque ele nunca tinha recebido o toque deste amor ágape. Se você não for tocado por esse amor ágape, você não vai conhecer Jesus, você não vai se arrepender dos seus pecados, você não vai ser curado no seu coração de todos os seus sofrimentos. É só quando você tiver esse encontro verdadeiro, como Pedro teve aqui. Ele recebeu agora o amor ágape no coração, nesse relacionamento que ele teve com Jesus. E foi curado. Por isso que ele se entristeceu, porque foi a hora da cura. Ele ficou triste de ver que ele não conseguia amar.
Você sofre porque você não consegue amar com amor ágape. Você não consegue viver o amor ágape. Então, quem não vive o amor ágape, como é que vai ajudar os outros? Que estão sofridos, que não conhecem esse amor. Não tem como. Porque vai querer ensinar na religião. A religião é errada. Vocês estão acompanhando? Tem que ter esse encontro aqui. Então, aqui Jesus expõe o coração de Pedro para ele. Você não ama verdadeiramente. Então, Jesus tem que expor para cada um de nós, é o que ele faz, expor o nosso coração para nós mesmos. Não, eu não estou amando coisa nenhuma com amor ágape. Eu estou com interesse, eu estou com vingança, eu estou com raiva, e etc. Não é amor ágape. Estão me acompanhando? Essa atitude está errada. Mas isso é na sua relacionamento diário com Deus. Como que é? Você não tem? É lá que você encontra isso. Como é que você não tem? Se você tem um espírito nascido de novo, como é que você não tem isso? O modo que você trata as pessoas é o modo que você trata Deus. Está valendo? Pedro arrancou a orelha do cara lá. Do oficial lá, do soldado, do sumo sacerdote. E Jesus teve que dar um jeito na hora, porque não era hora para fazer aquilo, caramba. Não era hora nenhuma, mas muito menos aquilo. Os soldados lá tudo caído no chão, ele vai e refaz o milagre rapidinho, e aquela confusão toda. Por quê? Por isso que a coisa mais difícil que foi de todos os ensinos de Jesus, que foi quando ele falou, Senhor, ensina-nos a perdoar. Mas ele falou assim, mas como que é esse negócio de perdão? Porque o resto tudo bem, mas perdoar 70 vezes 7 num dia, quer dizer infinitamente, só com amor ágape. Você faz que perdoa, mas você fica sempre com aquele pezinho atrás para dar uma fisgada. Então tá errado. Você não conhece o amor ágape, você não vive lá. Deus não pode te abençoar nesta área que você tanto precisa. Você tem que ter um encontro com Jesus. Mas é na sua oração. É face a face você com Ele. Por isso que lendo as Escrituras, como eu disse, fica horas lendo, ouvindo. Você fica lá com a televisão horas escutando besteira. Só coisa que não vai dar nada certo na tua vida. Aquilo atrapalha a tua cabeça, tira Deus de você, de tanto se encher de coisa do mundo. Se aparta disso. Certo? Vocês estão me acompanhando? E conversa dos outros. Veja 1 João capítulo 7. Então veja aqui agora isso aqui. Então 1 João capítulo 4, versículo 7. Diz assim, agora é esse que disse, é João, que disse no Evangelho, é o discípulo a quem Jesus amava. Não o discípulo que amava Jesus. Você tem que ter isso em mente, que Deus te ama. Enquanto você não tiver em mente que Deus te ama tanto, você não consegue amar. Você tem que ter revelação. É buscando Deus, confessando, declarando, lendo a Bíblia. Ah, mas eu não sei mais o que fazer. Gente, é um todo, caramba. Se você vai lá orar, você faz o quê? Eu não quero ler Bíblia, eu não estou gostando. Mas agora, então, põe um áudio. Você não tem uns negócios desse tamanho que fica assim? Né? Fecha o olho, ou sei lá, fica só olhando para a Bíblia e vai acompanhando. Ah, eu não aguento, eu quero tirar. E você vê onde você está. Você não aguenta Deus, você só aguenta as trevas. Você está morto, você está se enfiando nas coisas do diabo. E como que Deus pode mudar você? Porque você que tem que buscar essa mudança para Deus fazer a mudança. Entendeu? É Deus que faz a mudança, mas é você que tem que buscar. Você tem que se deter, largar tudo, ficar um momento fazendo isso. O resto é acréscimo. Não é no seu trabalho que você está fazendo isso, aquilo que você está ouvindo, que está... Não é. Não confunda as coisas. Porque não quer entregar o tempo a Deus. É por isso que eu levanto cedo. É por isso que eu levanto cedo. Tá? Já faz uns 10 anos que eu estou fazendo isso. É por isso que eu levanto cedo. Porque eu vou ler a Bíblia em primeiríssimo lugar, ouvir Deus, entregar minha vida, fazer minhas orações. Porque depois eu tenho muito serviço. Depois que eu acabo todo o meu serviço, eu volto e fico com Ele o resto do dia.
Ah, mas é porque você é pastora. Não, eu cheguei nesse lugar de tanto buscar Deus, porque eu nunca soube o que eu ia ser. Se você buscar Deus, você vai chegar num lugar onde Ele tem preparado para você. Está valendo? Então, ele está dizendo aqui, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá? Então é por isso que ele está falando isso, porque ele sabe que Deus ama ele. Não é ele que ama Deus, que ele falou lá. É esse aqui. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele me ama. Eu tenho que ter essa revelação. Se eu tiver essa revelação, eu vivo esse amor dele. Então aí eu posso amar as pessoas. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, Deus é amor. Aquele que não ama é aquele que não experimentou o amor de Deus ainda. Você tem que experimentar. Igual Pedro experimentou. Ele chorou. Ele ficou triste. Tá valendo? Naquela hora ele recebeu esse amor ágape. É maravilhoso. Tá? Isso não quer dizer que você aceita o pecado, hein? De jeito nenhum. Você não aceita o pecado. Mas você não exclui as pessoas. Vocês estão me acompanhando? Tá valendo? Aí no 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Porque você experimentou o amor de Deus, ele se manifesta. Ele já pôs no seu espírito. Agora, você tem que experimentar para ele se manifestar. Então, vai lendo Bíblia, vai buscando Deus, vai confessando a palavra, você vai começar a entender, porque vai começar a falar, mudar a tua cabeça, a tua linguagem, a tua vida. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, quando aqui ele está falando, olha, Deus manifestou o amor dele, enviando o seu próprio Filho ao mundo, para nós podermos viver por meio dele, de Jesus. Então ele manifestou o amor dele. Foi o que ele quis dizer para Pedro, exatamente. Deus não se importou pelos nossos pecados, ele nem levou em conta, ele simplesmente morreu perdoando. Quando eu aceitei Jesus, eu recebi o perdão, eu entrei no perdão, é isso que ele está falando. Foi isso que ele queria que Pedro entendesse. Não importa o quanto você falha comigo, o quanto você se esquece de mim, o quanto você me nega, o quanto você me trai, eu te amo. Não interessa se você andou aqui, se você errou, se você fez aquilo, se nada que devia, o pior. Que você... Não, ele te ama. Por isso que você pode voltar para ele. Sem passado. Não é o máximo. Mas não é para viver o passado. Larga a mão. É vida nova. Mudança, porque o amor de Deus muda você, as suas atitudes, seus desejos. Santifica você. Tá? Então, tem que crer que Deus te ama do jeito que você é. Ah, meu jeito não é muito bom. Ah, mas Deus me ama. Então, eu não vou me excluir, me afastar. Mas eu vou ficar com Ele, porque Ele me ama e Ele vai me ajudar. E tem certas coisas que Ele permite porque é nosso. Ele nos fez indivíduos. Não é cópia, é uma máquina, um selo que sai tudo igual. Nós somos diferentes, nem trigêmeos, gêmeos, eles podem ter uma aparência igual, mas caráter não. Atitudes não. Cada um tem a sua individualidade. Não é, gente? Então, Deus te ama do jeito que você é, não se condena, isso é religião. Ele não está te condenando. Mas se você fala, você tem o perdão. Ele ainda assim ele quer te ajudar. Porque o peso do pecado, eu não gosto. Isso, justamente. Eu tenho uma nova natureza que não aceita. Então eu vou atrás de me reconciliar com Deus e não ficar fazendo isso que eu estou fazendo, que não é bom para a minha vida. Certo? Então, o que Deus quer? Ele nos ama tanto que Ele quer que nós vivamos esse tanto que Ele ama.
tanto, tanto, tanto. Ele quer que a gente creia nesse amor e vivamos esse tanto, tanto, tanto desse amor. É para viver esse amor. Tudo vai ser resolvido. Entende isso? Eu me lembro, nós ficávamos lá brigando, eu com o Fernando, que não queria que eu fosse para lá para os Estados Unidos, aquela coisa. A gente foram anos. Era aquilo direto. Porque eu ia 3 vezes por ano. Quando ia começar a melhorar, eu tinha que avisar que já ia de novo. Ai, ai, ai. Eu já sabia mais, eu nem falava antes. Já ia falando mais perto e tal. Mas, de tanto ler a Bíblia, de tanto ficar com Deus, aquilo dia e noite, como é a minha vida? É o que eu digo, eu acordava à noite assim, eu sentava no meu sofazinho ali do lado da cama, olhava para ele dormindo. Ai, mas era um amor ágape tão grande, tão forte, que Deus abençoe esse homem em tudo que ele precisa. Ele é uma pessoa maravilhosa. E nós brigando. Não dava certo. Eu falava, ai, tá sol. Não, tá maior chuva. Não dava certo. Mas não tinha mais ódio. Não tinha mais vingança. Não tinha mais rancor. E eu só servindo, só servindo, só servindo. O amor ganha, gente. O amor ágape. O amor ágape ganha. Hoje nós vivemos tão bem, não tem discussão. Ele me trata tão bem como nunca. Não, se você falar que foi aquilo, passar um filme, fala assim, não. Isso, pois é inacreditável. Mas quando eu fui entrando no amor ágape, aquilo acabou tudo. Entra você no amor ágape, tudo vai acabar. O diabo não tem como acabar com você no amor, porque ele não acabou com Jesus, tá? Então, agora, no versículo 16, ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então eu tenho que experimentar esse amor. Eu tenho que experimentar esse amor que ele diz que me ama tanto. Eu tenho que experimentar, porque é isso que muda a vida. Você só vai mudar de vida se você experimentar esse amor. Porque ele vai seduzir você. Ele vai transformar você. É isso que ele vai fazer. Agora o 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Então você experimenta esse amor, você não está sendo condenado, você está sendo transformado, amado por Deus todos os dias, você está andando nesta paz, neste amor, você vive isso sai de você, exala de você para os outros, porque você recebe de Deus, você passa para ele passa para você volta para ele, passa para as outras pessoas. Então, você não tem medo do julgamento e da condenação de Deus no dia que nós for nos apresentarmos diante dele. Você vai estar com confiança. Já. Eu não estou com medo de Deus, coisa nenhuma. É isso que Jesus falou agora, você é meu amigo, você é minha amiga. Não tem medo. Ele é Deus soberano, mas ele se põe como um amigo que você confia. Gente, não tem pessoa igual esse Deus. Você está fora se você não andar nisso. Você está nas margens da vida. Isso é maravilhoso. Então, não vai ter confiança. Você vai ter confiança. Tá? Porque, do jeito que nós estamos vivendo aqui agora, já é o jeito que nós vamos estar na presença dele. Já estamos julgados, acabou. Jesus já falou isso em João 12. A palavra de Deus já nos está julgando. Está mudando. Você não tem medo de nada, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Porque eu ouço Deus, eu quero que você faça isso, faça assim, faça aquilo. Ele está guiando minha vida, não faça mais assim, faça assim. Todo dia. É assim que é. E tira o peso da tua vida. Tira a destruição da sua vida. Então agora versículo 19 para encerrar. Então no 18. No amor não existe medo, entendeu isso? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque não experimenta o amor ágape. Você fica com medo. Fica criando tanta ideia na tua cabeça que você nem dorme. Que o diabo fica pondo coisas, porque é o pecado. Não experimenta o amor. E se acontecer isso? Aí ele traz passado, te condenando. E se fizer isso? Gente, quem está andando com Deus não tem nada a ver. Você está andando no amor.
Seus pecados foram lavados, sangue de Jesus, você não está naquilo, acabou. Deus cuida de você, você não tem medo de nada. A sua vida está sendo transformada no amor, com esse amor. Você não tem medo, não vai faltar nada. Ele está agindo na sua vida, nada vai destruir você. E aí então, no 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o amor incondicional. Mesmo quando você não consegue amá-lo, Ele te ama. Olha que demais. Então, se você tiver revelação disso, você não vai largar esse amor, que é tudo que você precisa. Todo dia você precisa dessa dose para você estar em pé e não andar na destruição da carne. É o que falta para você. Você sofreu isso, você sofreu aquilo, você viveu isso, e eu com isso. Jesus levou tudo, agora Ele te ama. Mesmo que você não o ama, Ele te ama. E Ele vai te ensinar a amar. Ele vai te ensinar a andar com Ele, como Ele faz. Que não tem empecilhos para Ele, não tem dificuldade, não tem doença, não tem tragédia, não tem falta de nada. Você vai estar na provisão plena desse Deus aqui na terra. O que é que você acha, gente? A sua linguagem vai mudar, o seu jeito vai mudar e tudo mais. Amém? Deixa Deus te amar, permita Deus amar você. Pensa nisso. Permita Deus amar você. Você não está deixando, porque você leva a tua vida. Estenda as suas mãos, cambarelê, rambacoxelá, Senhor nosso Deus e Pai. Através da minha imposição de mãos, da tua unção que está na minha vida, Senhor, seja transferido agora para todos esses pedidos, a tua unção, o teu poder, para que milagres aconteçam aqui, dentro de todas essas necessidades que as pessoas colocaram nesses papéis, com esses pedidos. E eu repreendo toda ação maligna do inimigo, que vem destruir vidas, situações, áreas dessas vidas, que agora mesmo, Pai, isso tudo se torne em bênçãos. No poderoso nome de Jesus, eu creio que mudanças estão acontecendo. Os que estão enfermos sejam curados agora. Os que estão com problema de relacionamento no lar, na família, que sejam abençoados agora com a reconciliação. Ó Deus, meu Pai, é no nome de Jesus. E aqueles que estão passando momentos financeiros difíceis, que estão pleiteando emprego, mandando currículo, eu te agradeço. Porque agora mesmo já foi abençoado esta oração e você já tem esse emprego, é em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço por aqueles que estão agora, Senhor, com problema mental, Senhor, esquecimento, confusão mental, sei lá, pensamentos dobres, dúvidas. Agora eu clamo teu sangue, Jesus. E estas pessoas estão sendo abençoadas com a paz, tudo está sendo ajustado e estas vidas estão agora direcionadas para a tua palavra, que vem transformar toda esta mente. Em nome de Jesus eu creio, Senhor. E eu te louvo pela tua palavra desta manhã, que veio, Senhor, para transformar vidas, para mudar mentes, com esta unção que abriu os olhos espirituais, com a luz do Evangelho, os ouvidos espirituais foram abertos, porque existe um caminho de solução, um caminho de paz, um caminho de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus poderoso abençoe a tua semana com paz, com segurança e muita revelação da palavra de Deus em nome de Jesus. E até o próximo culto, que com certeza vai ser de poder. Amém? Obrigado por ter estado aqui comigo.